Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos de modelagem. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto modelagem de sistemas fluídicos. Principalmente também para atender a um pedido de dois alunos que entraram em contato conosco. Um foi o aluno Gilberto, que falou que não estava conseguindo desenvolver os exercícios e pediu para que a gente fizesse passo a passo, comentado os exercícios da aula passada. Tá? Então, esse exercício nós vamos fazer passo a passo também, para mostrar que na verdade é a mesma coisa. O outro aluno é o aluno Silvio José, que pediu para que a gente trabalhasse com os parâmetros, parametrizados, então com as constantes relativas aos elementos do sistema. Então nós vamos também trabalhar com ele parametrizado para mostrar para ele a ideia. De qualquer forma, eu recomendo a vocês que façam como eles. Então, havendo alguma dúvida, podem entrar em contato, como o Sérgio mandou um e-mail e o Silvio mandou pelos comentários do vídeo. Vocês podem também mandar suas dúvidas, seus comentários, e a partir daí nós vamos direcionando as nossas aulas. Beleza? Joia! Então, boa aula para vocês. Bom, vamos lá então. O problema diz o seguinte: uma empresa contrata você para fazer um modelo de controle de fluxo para garantir que o sistema de tanques abaixo não transbordem, mantendo um regime de vazão permanente e adotar a coluna dos tanques iguais. Então eu tenho dois tanques, a válvula de entrada, a vazão, não é uma válvula, a vazão de entrada está no tanque 2, tenho duas válvulas, sendo que a válvula 1 está na conexão entre os dois tanques e a válvula 2 é a válvula para vazão de saída. Atendendo ao que o pedido do aluno o Silvio pediu, nós parametrizamos isso. Então nós adotamos valores constantes para os elementos. Então eu tenho a capacidade do tanque 1 igual a 30 metros cúbicos, do tanque 2 também 30 metros cúbicos, a resistividade da válvula 1 é 1 metro por metro cúbico por segundo, o da válvula 2, 3 metros por metro cúbico por segundo, e as duas colunas iguais. Beleza. Bom, então a partir daqui, primeiro colocamos esses dados, mas um detalhe. Quando nós vamos fazer o modelo, nós fazemos um modelo puramente algébrico. Esses dados nós vamos usar lá no final, depois do modelo pronto, para substituir e obter a função de transferência que representa o sistema. Tá? Então é assim, quando falamos modelagem, não nos preocupamos com os valores, mas sim com o comportamento do sistema. E aí depois, quando nós podemos falar, por exemplo, em servomecanismo, ou sistemas de controle, para concepção, depois de um controlador PID, PI, PD, não importa ainda para a gente, aí eu preciso das constantes. Por enquanto, as constantes não são necessárias, tá bom? Bom, dito isso, então agora voltamos à análise do nosso problema. O que o problema quer? O problema está pedindo a função de transferência que controla a coluna em termos da vazão de entrada. É isso que o problema pede. Tá? Evitar que transborde é controlar a coluna, em razão da minha vazão de entrada. Então, para isso, nós escrevemos uma função de transferência. A função de transferência será f de S igual H de S dividido por Q0 de S. Bom, temos que chegar nessa função de transferência. Nosso intuito é chegar nela. Para isso, então, nós vamos pegar esse modelo nosso e vamos pegar os dados que nós já tínhamos, tá? Bom, antes de qualquer coisa, então, seria interessante, principalmente para fins de projeto, se a gente está pensando em projeto, ordem, organização é tudo. Então, seria interessante, primeira coisa, pegar todos esses parâmetros algebricamente, montar uma tabelinha. Então, eu monto essa tabelinha com a vazão de entrada, com a vazão dos tanques, com a vazão de saída, uma tabelinha com todos esses dados. Não posso esquecer dos parâmetros das colunas. Bom, de posse dessas informações, aí eu vou para o equacionamento. Então, eu vou construir as equações relativas a esses elementos.
Primeira equação que nós vamos pensar é a equação em relação ao tanque 2, onde está a nossa vazão de entrada. Portanto, a equação no tanque do tanque 2 vai ficar como? Em relação à capacidade de armazenamento dele, será a vazão de entrada menos as duas vazões de saída. Logo, a capacidade de armazenamento no tanque 2 será vazão Q0 de entrada menos Q1 menos Q2, que são as duas saídas. Joia? Se vocês observarem, é exatamente como no vídeo anterior ou nos exercícios que a gente tem feito. Feito isso, agora eu vou construir a equação relativa às válvulas. Então, para a válvula 1, eu vou ter a diferença da coluna das colunas d'água, então H2 menos H1, dividido pela vazão de entrada no tanque. Beleza. Observa que nós, agora já avançando um pouco nas nossas discussões, nós vamos transformar isso numa equação. Então, eu já coloco em evidência um dos parâmetros para depois substituir, para usar o método de substituição, método clássico lá da álgebra de substituição. Então, eu vou colocar a vazão de entrada 1 em evidência. Então, eu fatoro isso, certo? Então, isso vai ficar vazão de entrada 1 igual a diferença das colunas, H2 menos H1, dividido pela constante de resistividade 1, ou a constante da válvula 1. Bom, faço a mesma coisa para a válvula 2. Então, minha válvula 2 será coluna do tanque 2 dividido pela vazão 2. Bom, coloco em evidência também Q2. Então, Q2 vai ficar H2 sobre R2. Pronto. Feito isso, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que combinar essas equações. Aí convém também a gente lembrar que seria interessante a gente pegar e na equação 1 já escrever a sua relação temporal e as variáveis em relação à capacidade e à vazão para poder depois poder aplicar a transformada de Laplace. Então façamos isso. Tem essas três equações. Na primeira equação, eu já identifico as suas variáveis. Então, a capacidade está em relação à altura, ou à cota, à coluna. E a vazão está no tempo. Perfeito. Então, eu escrevo isso e já posso deixar na forma diferencial. Tá? Então, eu já faço a diferencial. Então, faço a derivada de ambos os termos. Feita a derivada de ambos os termos, reparem, exatamente como nós fizemos anteriormente. Agora eu vou colocar em evidência, ou seja, a derivada temporal vai passar para o primeiro termo, e aí eu terei derivada da coluna em relação ao tempo. Então eu tenho a derivada temporal. E aí, a partir da derivada temporal, eu posso aplicar a transformada de Laplace. Então eu faço isso. Eu obtenho, então, que a constante da capacidade de armazenamento vezes a derivada da minha função cota no tempo é igual a vazão de entrada menos as duas vazões de saída. Beleza. Agora, reparem, nesta equação, eu já tenho ela ajustada. Só que ela ainda está com parâmetros que não vão me atender, porque eu tenho parâmetro vazão de entrada, coluna, derivada, perfeito, já é uma equação diferencial, mas eu ainda tenho vazão de entrada, vazão de saída e vazão de saída. Portanto, agora eu tenho que substituir a equação 1 e a equação 2, a equação 2 e a equação 3, na equação 1 nesta forma, ou seja, Q1 substituo por H2 menos H1R1, Q2 substituo por H2R2. Faço isso. Então, Q1 e Q2, faço a substituição, vou obter que a resultante será
capacidade de armazenamento no TAC 2 vezes a derivada da cota no tempo igual vazão de entrada menos H2 menos H1 sobre R1 menos H2 sobre R2. Perfeito? Olha lá. Aqui agora, o que nós temos que fazer? Temos que fazer alguma álgebra. Por quê? Porque a nossa intencionalidade, reparem, nós já estamos nas relações das alturas. Lembrando também que as cotas, elas são iguais. Nós vamos usar essa informação também. Então, pegamos esta equação e fazemos uma álgebrazinha, que é, primeiro, reescrever na forma canônica que a gente está habituado em, por exemplo, no cálculo diferencial, as relativas elementos de derivadas e fazer o MMC dos denominadores. Então, quer dizer, meu denominador aqui é 1, R1, R2. Então, quer dizer, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lá, quando no ensino fundamental nós fazíamos isso. Ou distribuímos o produto de R1 e R2 para os termos. Tanto faz. Então, fazemos isto, eliminamos o denominador R1 e R2. Feito isso, escrevemos essa equação. Então, quer dizer que o produto R1 e R2, quando multiplicado, o C2H2 vai ficar C2, R1, R2, derivada H2. Joia. Igual. R1, R2, o produto, quando multiplica a vazão de entrada, vai ficar R1, R2, vazão de entrada, menos. Agora o produto divide pelo R1, R2, divide por R1, sobra só R2. Multiplica por H2 menos H1. Joia. Depois, mesma coisa para o último termo. O produto R1, R2, divide por R2, multiplica por H2, vai ficar menos R1, H2. Perfeito? Bom. Professor, isso daí é meio complicado para mim. Dá uma olhadinha nos vídeos sobre álgebra. Vocês vão lá, eu tenho um passo a passo de como nós fazemos dentro da MMC com elementos algébricos, tá bom? Bom, feito isso, já colocado em evidência, tem que fazer alguma distributiva para distribuir os termos, principalmente R2 para H2 e para menos H1. Então, faço isso. Coloco isso em evidência, distribuo, obtenho essa equação. Obtida essa equação, reparem. Agora, lembrando que as cotas são iguais. E eu tenho no terceiro termo e no quarto termo, ou no segundo termo, do segundo elemento do segundo termo do sistema de equações, eu tenho menos R2H2 mais R2H1. Se as duas cotas são iguais, então significa que os dois são opostos simétricos e eu posso simplesmente simplificá-los. Tá? Então, esses dois elementos eu posso simplificar. Vai resultar para mim a seguinte expressão. C2R1R2, primeira derivada de H2, igual R1R2, vazão, ou Q0, menos R1H2. Perfeito. Consegui colocar em duas variáveis. Variável cota 2 e variável vazão de entrada. A partir daí, eu aplico a transformada de Laplace. Sim. Primeiro, vamos reorganizar, né? Coloco todos os elementos relativos à vazão à esquerda e deixo à direita, coloco todos os elementos relativos à cota à direita e deixo o elemento relativo à vazão à esquerda. Então, só reorganizei. Passei R1 menos R1H2 para o outro lado, ficou C2R1, R2H2, derivada de H2, mais R1H2, de H2, igual R1R2 em Q0. Pronto. Agora, aplico a transformada de Laplace para os elementos variáveis. A transformada de Laplace eu vou aplicar para quem? Para a cota H2 e a derivada de H2 e para a vazão de entrada. Então, eu lembro da minha transformada de Laplace. É importante... professor, eu não sei de cor, não consigo lembrar da transformada de Laplace. Então, peguem um formulário, lá no meu site tem os formulários, deem uma estudadinha. Lembrando que
A transformada de Laplace que nós aplicamos nesses sistemas são com condições iniciais nulas. Então, ou seja, a transformada da função é f de s e da transformada da função derivada é sf de s. Perfeito? Então eu faço essa substituição. Ou seja, substituo os elementos, primeira derivada para a primeira derivada de H2, isso vai ficar C2, R1, R2, S, H de S. Mais, agora é a função para H2, vai ficar R1, H2, S. Igual R1, R2 é Q de 0 em S. Feito isso, olha lá, como eu tenho dito sempre, se vocês observarem nos circuitos elétricos foi assim, translacionais foi assim, mecânico foi assim, o fluídico, primeiro exercício é assim, e na verdade todos são assim, porque a técnica é a mesma sempre. Coloco H de S em evidência, certo? Colocando H de S em evidência, isso vai ficar H2 de S, que multiplica C2, R1, R2S mais R1, igual a R1, R2, Q0 de S. Lembrando que esse S é variável transformada, variável complexa de Euler, e não é um elemento que eu vou substituir depois, tá? Bom, feito isto, então agora eu faço aquele arranjo, né? Produto dos meios pelos extremos para obter a função que eu desejo. Eu posso obter aqui a vazão, a cota em relação à vazão ou a vazão em relação à cota. Tanto faz. É conforme a minha necessidade de projeto. O problema estava pedindo a cota em relação à vazão. Então, se a cota em relação à vazão, eu reescrevo isso, ou seja, vazão estava à direita, passa à esquerda, e as constantes C2, R1, R2, S mais R1 passa para o outro lado dividindo. Então, isso vai ficar nossa função igual a R1, R2 sobre C2, R1, R2S mais R1. Perfeito? Joia. Bom, essa é a nossa... Bom, de posse agora da função de transferência, então, nós pegamos a nossa função e fazemos a substituição das constantes. Reparem, até este momento nós não falamos dos valores das constantes, porque modelar é basicamente escrever a equação, a função algébrica. Agora, numa situação prática, por exemplo, numa disciplina de servomecanismo, ou numa situação prática, num contexto prático, de controlar um sistema que tem esse comportamento, de construir o controlador para ele, a função que vai para dentro do controlador, que depois a gente vai entrar, nós vamos entrar na disciplina de servomecanismo e aí nós vamos aprender a fazer o projeto, por exemplo, de um PID, de um PI, de um PD, conforme as nossas funções e as necessidades que o projeto exige. Mas, modelagem acabou aqui, a nossa função é esta. Na situação prática que nós propusemos de termos as correspondentes capacidades e as correspondentes resistividades das válvulas, então agora a gente substitui. Então, ou seja, no lugar de R1 eu vou colocar 1 metro por metro cúbico por segundo, no lugar de R2, 3 metros por metro cúbico por segundo, no lugar da capacidade do tanque 2 eu vou colocar 30 metros cúbicos, no lugar das resistividades de novo, 1 e 3, e no lugar da última resistividade, 1. Portanto, nossa função resultará em f de s igual 1 vezes 3 dividido por 30 vezes 1 vezes 3s mais 1. Que, fazendo esses produtos, nossa função será 3 sobre 90s mais 1. Essa é a função quando eu tenho os parâmetros. Tá? Então, a partir daqui, nós temos a função de transferência, já é a função, não é mais o modelo. Tá? Então, agora recordando, quando nós falamos modelagem, nós estamos nos referindo a quê? Nós estamos nos referindo a construir um modelo algébrico de um determinado sistema. Quando falamos da função de transferência,
aí sim ela pode ser numérica. E aí cabe também a ideia de nós fazermos a simulação disso. Aí nós fazemos a simulação que usando uma ferramenta computacional, tal como o MATLAB, para analisar o comportamento dele. Beleza? Joia! Beleza, pessoal? Terminamos então o nosso exercício, que havia sido proposto para que a gente desenvolvesse. Sugiro a vocês que, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem entrar em contato ou através dos comentários do vídeo, ou então mandar por um e-mail, se quem estiver acompanhando pelo meu website, por e-mail. De qualquer forma, é assim. Aqui está o endereço do website, para vocês acompanharem as aulas todas que estão lá. Além disso, eu sugiro com veemência que peguem uma boa literatura. O livro do Dorff, do Nise. Eu particularmente recomendo o Gata, o livro com o qual eu estudei, e particularmente acho que é o mais completo dos livros que tratam de modelagem e também de servomecanismo. Ele não trata só de modelagem, é verdade, mas ele trata bastante de modelagem. Então peguem esses livros para darem uma estudadinha que vocês vão ver que a matéria é muito simples, tá bom? Joia, muito obrigado, até a próxima aula.